Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Na Bíblia inteira, nós vemos a palavra que nós somos um vaso da mão do oleiro. E sempre a gente está lendo isso na Bíblia e estamos ouvindo pregações maravilhosas sobre isso. Jeremias 18 nos fala de como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor diz para nós, em Isaías, em vários outros textos, diz que nós somos barro na mão do Senhor. Somos o barro que estamos sendo formados nas mãos do Senhor. Que Deus está trabalhando nesse barro para que nós sejamos um vaso de honra, para que nós sejamos útil para o possuidor, para aquele que nos formou. E quando a Bíblia nos fala que somos um barro e que Deus está trabalhando para formar um vaso, isso fala de testes, de provações, de lutas. E antes de ler em Gênesis 37, olha o que um pastor escreveu. Ele escreveu sobre o mandamento do barro. Quando eu era ímpio, eu dava atenção e gostava dessas coisas. O mandamento do amor. Qual era o mandamento do amor? Amar todas as mulheres, beijá-las o mais depressa possível, nunca esquecer das casadas, esse tipo de coisa. Mas agora, nós esquecemos desse tipo de coisa e refutamos esse tipo de coisa. Estamos no mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E agora vamos ver o mandamento do barro. O barro, berro, birro, borro e burro. Quando a gente deixa de ser barro, a gente berra, fica com birra, borra e se torna burro. Irmão, diga para o seu irmão, Deus não quer que você seja um burro. Deus quer que você seja um barro. E o pastor escreveu o seguinte: se eu sou barro nas mãos de Deus e ele é o oleiro, então eu não berro quando ele me submete a provações, e nem embirro quando a sua vontade é contrária à minha, e não borro maculando a sua obra e o seu nome, e não emburro quando por razões desconhecidas as minhas petições não são atendidas. Então eu quero que você fique com isso na sua cabeça, tá bom? Mandamento do barro. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37 fala da história de um moço que Deus tinha um projeto lindo na sua vida. Projeto de Deus. Deus tinha um futuro maravilhoso para esse rapaz. E só que para ele alcançar, para ele chegar aonde que Deus desejava que ele chegasse, que ele viesse a chegar, era necessário que ele passasse por um processo de amadurecimento. E nós não gostamos disso. E porque nós não gostamos do processo de amadurecimento, nós passamos a vida toda na igreja e nunca nos tornamos aquilo que Deus deseja que nós venhamos a ser. Sempre nós estamos aquém, sempre nós estamos abaixo do nível. Por quê? Porque este processo não nos agrada. E quando você lê a Bíblia, você vai perceber que do Monte Sinai, onde Israel recebeu a lei, até a terra prometida, a Bíblia nos fala que eram 11 jornadas, ou seja, eram 11 dias de viagem. Preste atenção. E eles levaram 40 anos e não entraram na terra proibida. Por quê? Porque eles nunca aceitaram o processo de maturidade que Deus queria lhes dar. E sempre que aparecia uma provinha, eles murmuravam e Deus dizia o seguinte: mais uma voltinha, mais uma provinha. Aí nós estamos enjoados desse maná. Aí Deus, mais uma voltinha, todo dia, sempre, sempre. E nós podemos ficar imaginando o povo de Israel olhando para aquele lugar ali, dando volta em volta da montanha, irmão. Eu acho que eu já vi esse lugar, gente. Eu acho que eu já passei por esse lugar. Eles pensavam assim. E vinha a prova de novo, eles murmuravam, e Deus, mais uma voltinha. 40 anos dando volta numa montanha. Pergunta para o seu irmão, você está dando volta há quanto tempo na sua vida? Quanto tempo que você está patinando, está aí deslizando no mesmo lugar, não cresce, não evolui, não avança, não prospera, não vai para frente?
Deus, ele quer nos tornar em vasos de honra, mas há um processo. E se nós vamos tornar ou não um vaso de honra, depende da forma de como nós vamos reagir em cada prova que aparece no caminho. Ou nós vamos atrasar e Deus vai dizer, mais uma voltinha. Ou então a gente vai cooperar com Deus e Ele vai dizer, avance, avance, tome posse da bênção que eu tenho preparado para você, a terra que eu tenho preparado para você. E é você que vai decidir se eu vou endurecer, se eu vou ensoberbecer, se eu vou dizer que eu tenho os meus direitos, que eu não aceito isso, se eu vou querer jogar na cara de Deus, se eu vou murmurar, me queixar, ou se eu vou adorar Deus, honrar a Deus, louvar a Deus e crer que apesar de todas as circunstâncias contrárias que estão acontecendo comigo, Deus vai usar isso, porque Ele é soberano e Ele quer me amadurecer com isso. E isso vai me empurrar para frente. Isso depende de mim. Ou eu fico no mesmo lugar ou eu avanço. Isso não depende de Deus. Depende de como eu reajo para o tratamento de Deus com a minha vida. Em Gênesis 37, ele nos fala de um jovem de 17 anos. Essa é uma mensagem muito especial, dirigida a uma pessoa muito especial. E veja o que diz o versículo 3 do versículo 37. É uma mensagem para mim também, né? Mas olha o que diz. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice. E ele fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, antes de continuar a leitura, eu quero falar o seguinte. Esse é um pecado que muitos pais hoje em dia estão cometendo. É o pecado de ter um filho privilegiado, um filho mais amado do que o outro. Isso é um câncer. Isso é uma doença que corrói, porque isso, eu sei disso por experiência própria. Quando um pai demonstra para um filho que ele ama o outro mais do que esse, e isso aí acaba sndo maligno. Em Gênesis 25, 28, diz que Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó, filhos prediletos que vieram com essa maldição passando de geração e se instala na casa de Jacó. E ele ali tem seus 12 filhos, mas José é o xodozinho, José é o caçulinha, é o mimadinho, é o bonzinho dele. E o pai faz o quê? Uma túnica de várias cores. Tem uma tradução que diz festes talares, que vem de mangas compridas, que isso significa que José não precisava de trabalhar. Todos os irmãos poderiam se ferrar o dia todo, mas José, ele tinha uma veste talar, ele não precisava trabalhar. Igreja, preste bem atenção, e se você quer amar os seus filhos, apesar que hoje em dia, se você pedir um filho para molhar uma planta ou fazer qualquer coisa para você, ele te joga na cara a vida toda, né? Mas se você quer amar o seu filho, é um conselho da parte de Deus que eu quero te dar. Você não estraga o seu filho dessa forma. Se você ama o seu filho, não fica adulando o seu filho, não precisa trabalhar não. Coloca uma enxada na mão dele, coloca ele para trabalhar, para aprender. A melhor coisa que você vai fazer é isso, é incentivar o seu filho a trabalhar, a buscar, a correr, a acreditar. Não fique tendo filhos prediletos. Se você está dizendo o seguinte, mas espera aí, ele está falando isso, mas eu não sou mãe, mas um dia você vai ser. E você pode estar dizendo, eu não sou pai, um dia você vai ser. Então não cometa esse grande erro terrível, de você mostrar para o João que você ama mais o Marcos, você mostrar para a Antônia que você ama mais a Suzana, você mostrar para fulano que você ama mais fulano. E isso acontece que você vai adoecer a alma da criança e vai fazer com que essa criança cresça doente. Isso é terrível. Versículo de número 4. Vendo seus irmãos do que seu pai amava mais do que todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Olha que coisa terrível. Eles não odiavam seu pai. O erro não está em José. O erro está no pai. O pai que está favorecendo o filho mais do que os outros filhos. Mas como os filhos não podem odiar o pai, apesar que tem muitos que odeiam o pai. Você pode fazer de tudo por eles, eles continuam odiando o pai. Entendeu? Eles aí odeiam o pai, demonstram toda vingança que querem jogar no pai.
no filho. E como eles não podem se levantar contra os patriarcas, eles passam a odiar José, porque José era o filho mais amado. Então o ódio daqueles irmãos de José foi projetado para cima de José, que não tinha culpa nenhuma. Culpado era o pai, era Jacó, que estava privilegiando um. Mas eles enxergavam em José a injustiça. José era o culpado. E vocês conhecem a história. José começa a ter sonhos. E Deus deu um sonho para José. José contou para os seus irmãos, para os seus pais. E depois ele teve um outro sonho. E diz o texto que os seus irmãos não podiam mais falar de forma pacífica. Então, igreja, deixa eu falar de uma coisa que está acabando, destruindo muitas pessoas. Então preste atenção. Essa coisa chama-se inveja. Versículo de número 11 diz o seguinte: seus irmãos, pois, o invejavam. E a inveja, preste atenção, é uma doença que ela está enraizada no coração de muitas pessoas. E tem muita gente enfiada em problemas. Por quê? Problema que não era para eles estarem nesses problemas, mas eles estão por causa dessa palavrinha, inveja. Então aqui está José, que está sendo invejado, e aqui estão os irmãos de José que estão invejando. E você que está ouvindo essa mensagem está numa dessas classes. Você que está ouvindo está numa dessas classes, pode ser. Ou você é a pessoa que está sendo alvo da inveja, que não tem problema nenhum. Que é um problema, mas não é tanto problema, porque você está sendo alvo e Deus ele vai te proteger, vai te guardar. Ou você está na classe daquelas pessoas que são os invejosos. Aí você está em problema sério. Por quê? Porque em Provérbios 14 diz o seguinte, versículos de número 30, diz que a inveja apodrece os ossos. São doenças psicossomáticas, câncer, úlcera, enrijecimento do dólus muscular, sabe, é nervosismo, doença que não há diagnóstico, que não há eletroencefalograma, doenças que não há tomografia computadorizada que possa curar, que possa encontrar, não há médico que possa trazer a solução, porque não é a doença do físico, ela se manifesta no físico, mas a origem é na alma, está lá dentro da alma. Eu tenho visto muitas pessoas com essa doença na alma, sabe, a alma que poderia ser curada, tratada, visto que Deus tem feito por ele, mas continua uma pessoa adoecida, alma adoecida, sabe? Então a inveja, igreja, presta atenção, o que é? É você desejar o que os outros têm, é você querer que a pessoa perca o que ela tem. Por quê? Porque você não tem o que ela tem. A inveja é você querer estar no lugar da outra pessoa. Inveja é você detestar uma pessoa porque ela conseguiu, porque ela tem o que você não tem. Ela faz o que você não faz e você gostaria de fazer aquilo. E ela chegou aonde você gostaria de chegar e ela não chegou. E ela gostaria de chegar, isso aí é inveja. Inveja, segundo a Bíblia, ela vai apodrecendo o interior das pessoas. Então preste bem atenção. Se você é a pessoa que está sendo invejada, não preocupe. Você está com problema, mas não é grande esse problema. Porque você está sendo motivo da inveja. Deus está com você, vai te abençoar, vai te guardar, te livrar. Então preste atenção, você precisa aprender a conviver com os invejosos. Veja Gênesis capítulo 26. Você precisa aprender a conviver com os invejosos. Conselhos de Deus para a sua vida. 26, versículo 3. E engrandeceu-se o homem, Isaque, e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinham possessões de rebanhos, de gados, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado do dia do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Então, igreja, ouvinte, se prepare para os filisteus da vida. Sempre vai haver
filisteus na sua vida, pessoas que vão invejar a sua prosperidade, pessoas que vão invejar a sua abundância, que vão querer tampar os poços que estão jorrando água na sua vida, que vão querer tirar a sua alegria, que vão querer impedir o seu potencial, que vão querer neutralizar você, não deixar você avançar. E se você está sendo invejado, você precisa, como Isaac, aprender a conviver com os invejosos. Eles tamparam o poço, Isaac foi na frente e cavou novo poço. Mais água, abundante. E eles foram lá e tamparam. Esse poço é nosso. Isaac, ele não tem problema. Esse poço é meu, mas não tem problema. Foi para frente e abriu outro poço. E eles tampavam aquele e eles foram e abrindo, foram tampando, Isaac abrindo, foram tampando. E esse também é nosso, esse também é nosso. E Isaac foi abrindo o poço até que chegou no limite que eles não podiam mais chegar ali. Então no versículo 22 o Isaac diz: pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Então, igreja ouvinte, preste atenção, se começarem a tampar os seus poços, as portas, se eles querem fechar, criticar você, não se preocupe, continue cavando, porque vai chegar uma hora que eles não vão poder chegar mais em você, tocar em você. Deus vai te dar largueza e você vai prosperar e você vai crescer mais e mais e mais ainda. Não se preocupe com as pessoas que estão fechando seus poços, não. Não se preocupe com aquelas pessoas que estão difamando, falando mal de você, criticando você. Isso aí não pode te atingir. Continue cavando, porque onde que você cavar vai brotar águas vivas e Deus vai estar com você e vai te abençoar. Está entendendo? Não queira revidar de jeito nenhum. Querer, não, está falando de mim coisa. Você vai se azedar como eles. Você vai ficar azedo. Deixa. Isaac dizia, não tem problema, eu vou para frente. Eu cavo outro. Deus, irmãos, vai sempre abrir novas portas para você. Tem pessoas que quer uma coisa de Deus, pede, quando Deus dá e alguém fica com inveja, ele vai brigar, vai caçar problema, encrenca. Um pastor mesmo que queria um carro importado, queria porque queria um carro importado, queria porque queria, e aconteceu o seguinte: ele colocou na sua cabeça que queria um carro importado. E pastor, como você sabe, né? Se ele tiver alguma coisa, o pessoal tudo já começa a falar: aquele ali tá gordo é por causa que é pastor, aquele ali tem tal coisa porque é pastor, é roubando das ovelhas. Já tem a má fama, a difamação, né? É tirar a fama de más maneiras, mentindo. Então, Deus deu para ele aquele carro. E quando ele entrou no seu condomínio, no seu prédio, tinha um bocado de jovens ali. E aqueles jovens começou falando assim: olha lá o pastor, roubando da igreja. E ele escutou, o pastor escutou. Ele freou e jogou o carro e deu uma ré lá e quase estourou o portão e de repente jogou em cima daqueles jovens para todo lado. E ali era garoto pulando o portão. E ele ficou bravo, ficou uma semana inteira preocupada com aquilo. E um dia ele achou os rapazes, catou aqueles rapazes ali, um deles pelo colarinho, começou a falar: você, rapaz, queria bater naquele rapaz que eu roubei a igreja do senhor para comprar o carro. Aí o cara: não foi eu não, foi os outros que falaram, não foi eu, não falei nada não. E o pastor xingou o rapaz todo. Depois, quando ele foi para a igreja, Deus se levantou de repente: rapaz, você não está preparado para receber as bênçãos que eu tenho para te dar. Se eu te dei um carro, os invejosos começou a falar coisa e você se revoltou, meu filho, você não está preparado. E se eu te der um avião, então um helicóptero, você vai derrubar ele em cima das pessoas? Você precisa aprender a conviver com os invejosos. Apenas uns jovens fizeram você começar a ficar nervoso por causa da apontação deles? Então preste atenção, igreja, deixe os invejosos. Isso faz parte do tratamento do caráter de Deus para a nossa vida. Temos que deixa para lá, irmã, irmãozinho, querido, filha, filho, deixe para lá. Você tem a bênção de Deus na sua vida, deixe para lá, porque isso aí não pode ferir você de maneira nenhuma, isso aí não pode te trazer problema nenhum, isso pode trazer apenas amadurecimento da paz de Deus. Isso é o diabo querendo que você perca do seu controle, perca a sua vida, que você fique nervoso, que você se azede. Agora preste atenção. Se você é aquele que inveja, aí é terrível.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem inveja de alguém? Você tem? Seja sincero. Você tem inveja de alguém por ele, pelo que ele tem, pelo que ele faz, pelo que ele é, pelo que ele conseguiu? Se você tem, isso aí é terrível. E você hoje precisa ser limpo pelo poder do sangue de Jesus, porque isso aí só adoece a alma da pessoa e não deixa a pessoa se tornar aquilo que Deus quer que ela seja. E a maioria, preste atenção, dos problemas que as pessoas estão tendo ultimamente, não são problemas que Deus enviou para essas pessoas, não. Foi essas pessoas que pularam no meio desses problemas. As pessoas muitas vezes, eu quero ter o que ela tem. Eu quero uma casa como aquele irmão tem. Eu quero um carro como aquela irmã tem. A maioria das pessoas entram no problema não é porque eles desejam o que Deus tem para elas. É porque elas desejam o que as outras pessoas têm. E aí elas lutam, trabalham, fazem campanha, mas Deus conhece a motivação do seu coração. Ela não está buscando o que Deus tem para ela. Ela está buscando o que o outro irmão tem. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo. E aí elas lutam. E Tiago 4 fala: pedi, mas não recebereis, porque pedistes mal para gastartes com os vossos deleites. Não é oração feita para glorificar a Deus, é uma oração feita para os próprios deleites. Então Deus fala não, simplesmente eu não vou te dar porque eu conheço o egoísmo do seu coração. E aí a pessoa fica brava com Deus. Ah, mas por que Deus não me deu aquele carro? Por que Deus não me deu aquela casa? Por que Deus não me deu aquele dinheiro? Por quê? Porque aquela pessoa está medindo as coisas dela pelo que os outros têm. E aí não consegue chegar onde que o outro chegou, não consegue fazer o que o outro fez, aí fica doente, fica magro, murmurando, azedo, não vou mais para a igreja porque Deus não ouve a minha oração. Isso aí é inveja. E você nunca deve desejar o que os outros têm. Deseje sempre o que Deus tem para você, porque 100% das vezes o que Deus tem para você é o melhor para você. Talvez para ele o que Deus tem para você não serve para nada para ele, não seja melhor para ele. Mas se é o que Deus tem para você, é o melhor. E se você ficar desejando o que os outros têm, não o que Deus tem para você, você não vai ter nem o que Deus tem para você e nem o que o outro tem. E você vai ficar então na mão, sem nada, azedão, sem nada, na perrengue, na peteca, na pena, na dó. Aí fulano é de dar dó. Deu para entender? Olhe para o seu irmão e diga o seguinte: o que Deus tem para você é melhor. Então vamos aprender a buscar a Deus. Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? E aí você orar, começar a buscar a Deus, para que aquilo que Ele tem para você, seja uma grande bênção de Deus para você, porque Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo pesares, não traz consigo dores, porque se você conquistar alguma coisa que não é para você, vai te trazer peso, problema, então isso acaba não sendo bênção de Deus para você. Então a bênção de Deus não traz pesares. Vamos voltar então para Gênesis 37. Muitas pessoas estão hoje em dia sofrendo de forma inconsciente porque está querendo algo que não é o que Deus tem para ele. É o que os outros têm muitas vezes. Nós, como servos de Deus, nós vemos isso direto. Como servo de Deus, eu vejo, às vezes, é isso que eu quero ser usado dessa maneira. É desse jeito que eu quero ser usado. Uma vez, meu amado, um pastor contou uma história. O pregador orava, um pregador paraguaio que veio para o Brasil orava, aparecia dente de ouro. Aqui no Brasil, entendeu? Aparecia dente de ouro. Aí um dia esse pastor estava na reunião, começou a orar para as pessoas começaram a emagrecer. Aí aquele pastor, não, Deus, isso aí eu quero. Começou a orar. Deus, isso aí eu quero isso aí. E aí aquele pastor foi pregar numa igreja em Apucarana, numa igreja com um pastor chamado de Hilton de Paula, em Apucarana, no Paraná. E aquele pastor estava lá pregando, e ele tinha até esquecido que ele pedia, e de repente aquela irmã começou a pular, todo mundo começou a louvar o Senhor, e aquele pastor nem sabia o que estava acontecendo. E terminou o culto, aquela irmã veio abraçar
começou com um pastor segurando a saia caindo, ela emagreceu 16 quilos. E o pastor falou, agora sim, agora eu posso, eu mando. E ele não tinha orado para ela emagrecer, mas ele falou, agora eu recebi o dom de Deus. Agora me segura. E aí mandou já anunciar nos programas de rádio que ele estaria ali, que ele tinha recebido um dom de Deus para orar para as pessoas gordas, e as pessoas gordas emagrecerem imediatamente. E aí foi falado na rádio, e ele estaria pregando tal noite naquela rádio, naquela igreja. Quando chega a noite, o pastor contou que foi uma fila de gordo na igreja tremenda. O pastor também era um pouquinho gordo. E ele começou, agora estou com unção, e começou ali naquela igreja ali, uma fila de gordo, não cabia a igreja de tanto gordo. E sabe o que aconteceu? O único que emagreceu, que era gordo, era o pastor. Emagreceu de tanto berrar, orar, Senhor, Deus, e foi emagrecendo o pastor, foi emagrecendo ele, foi emagrecendo, e a língua dele grudou, e ele berrou, e ninguém emagreceu. E o que o pastor fez? Ele foi para casa brigar com Deus. Deus, por que o senhor me envergonhou? Aquele povão lá que eu mandei anunciar na rádio, ninguém emagreceu. Aí 1 Coríntios 12, 7. Os dons são segundo a manifestação do Espírito Santo. O homem não é dono do dom. Deus é que é dono do homem e do dom. E ele manifesta a hora que quer. Ele sabe que muitas vezes nós queremos um dom, porque aquele negócio vai trazer holoforte pra gente. Os outros vão olhar e falar, olha só, entendeu? Aquilo vai trazer fama. Vai falar, olha que homem que é uma bênção. E Deus, ele conhece essas coisas no nosso coração, igreja. Deus sabe como envergonhar, como tratar, como quebrar o orgulho da gente. Temos que ter cuidado. Nós estamos preocupados muitas vezes com a aparência das pessoas. E eu lembro uma vez, eu fui no monte, me convidaram para ir no monte, e ali, aquele monte ali estava cheio de gente, uma roda de gente aqui, outra roda ali, todo mundo orando, e era um Pentecoste ali, era cada pastores ali, falava, meu Deus do céu, cada pastores ali, cada mensagem, e Deus usava muita gente ali, eu estou orando e clamando a Deus, e eu cheguei ali e falei, meu Deus do céu, o único que é um PhD aqui sou eu mesmo, um pobre homem despreparado, o único, Senhor. E ali, de repente, começou aquele pastor ali, pegando fogo no meio daquela floresta ali, derrubava a árvore, passava e começou. Aí o irmão Mário Gutenberg estava, o irmão Enoque estava, estavam muitos irmãos conhecidos ali, estavam ali muitos irmãos, e o pastor começou a pôr a mão nas pessoas, e começava em nome do Senhor Jesus, e levava a mão, balançava o paletó na pessoa, a pessoa caía, irmão Enoque caiu, um monte de irmão, nem deu conta de contar quantos que caíam no chão. E o pessoal, glória a Deus, o resto, o pessoal dos outros cantos tudo, glória a Deus, falar, meu Deus, eu estava tão cansado, falar, meu Deus do céu, eu não estou com vontade de cair de jeito nenhum. Aí ele começou, chegou naquela roda nossa ali, orou para todo mundo, e todo mundo caiu, aí chegou a minha vez, e falei, meu Deus, eu não estou com vontade de cair, estou só com vontade de descansar. Eu estava trabalhando antes, eu estava tão cansado, e aquele pastor chegava e faltava poucas pessoas e veio para o meu lado, meu Deus, eu não estou com vontade de cair. Mas se eu não cair aqui, o que eles vão falar? Vão falar, isso aí não é nem crente, isso aí é desviado, porque na nossa igreja, irmão, se você é assim, você sabe como é que é a nossa igreja, não vou nem falar não, porque você vai falar coisa. Enfim, as igrejas evangélicas são assim, se você pode ser um vaso de Deus, nas mãos de Deus, mas se você não pular, não receba, e não receber aquele Pentecoste lá, sapato de fogo lá, mas às vezes as pessoas recebem e não recebem os frutos do dom, que é o fruto do amor, que é o fruto de benignidade, mansidão, entendeu? Isso eles não falam, receba o fruto do amor e você tem amor, porque isso aí ninguém fala, receba. Então eu falo, meu Deus, eu vou me considerar como desviado. Aí o pastor chega em mim, na minha mão, na cabeça, receba, aí eu preio, toquei lá no chão, e estou lá caído no chão lá, e meu Deus do céu, e agora? E eu tô caído no chão ali, e de repente o Espírito Santo me fala, o que você está fazendo aí? Você está fingindo aí? Você não toma vergonha na sua cara, não? Que é isso? Eu não estava sentindo nada, eu estava só sentindo vontade de dormir, cansaço só. E aí todo mundo caiu, né? Eu tinha que cair. Aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração, você querendo apresentar para os outros. Aí eu estou lá naquele chão,
E a gente conhece a voz de Deus. Ah, eu estou aqui caído, Senhor. O que, é que você está fazendo? Eu estou aqui caído. Uma vergonha do Espírito Santo de Deus. E ali mesmo Deus fez com que eu levantasse e fosse renovado. Comecei a falar, meu Deus, por que eu tenho que estar preocupando pelo que os outros pensam, pelo que os outros falam, pelo que os outros acham da minha vida? Senhor, nenhum deles está vivendo a minha vida, nenhum deles está preocupado comigo depois. Então o meu tenho que preocupar é com o Senhor. E comecei a pedir a Deus perdão. Senhor, que hipocrisia querendo me apresentar. E o que eu estou preocupado? Comecei a perguntar a Deus. E Deus ali me fez renovar. Mas às vezes a gente está preocupado e fica querendo essas coisas. E isso aí é terrível. Doença que tem matado muita gente. E esse próprio pastor hoje em dia é desviado. Largou a esposa com 6, 7 filhos e vive hoje em dia com prostituta no centro da cidade. Gênesis 37 diz, tomando-no, lançaram-no numa cova. E além dele ser odiado pelos seus irmãos, além dele ser invejado pelos irmãos, o texto nos fala que eles lançaram-no na cova. Colocaram ele numa posição inferior, foi abaixo da terra. Então preste atenção, igreja, ouvinte, filho, filha. Você precisa estar preparado para isso. 1 Pedro capítulo 4 diz assim, como Cristo padeceu na carne, armai-vos desse mesmo sentimento. E você precisa estar armado de que há a possibilidade de você sofrer. Deus, Ele não está dizendo que você vai sofrer, mas se você está preparado para o sofrimento, quando aquele sofrimento chegar na sua vida, ele vai ser menor. E se você não está armado, como o apóstolo Paulo diz, para ser jogado nas covas dessa vida, se você ainda não caiu na cova, pode ter certeza que tem cova e sempre tem alguém que está preparando uma cova para você. E a cova também faz parte do tratamento do caráter, porque às vezes Deus permite que o inimigo feche o cerco em nossa volta, mas Deus ele não permite que o inimigo coloque a tampa, que venha tampar, a fechar, porque quando você olhar para cima, você vai receber o socorro de Deus, você vai ver as mãos estendidas do Senhor na sua vida. E ali, às vezes, é onde que você vai ter que ser provado, porque na prova não tem onde você olhar, a não ser para cima. Na cova não tem como você olhar para baixo, ou para um lado, ou para algum canto. É só para cima. E Deus permite essas covas nas nossas vidas, porque Ele precisa da nossa atenção. E a única forma que tem de nós olharmos para cima é estando dentro de uma cova. E às vezes é lá na cova que Deus chama a nossa atenção. É lá na luta, é lá no problema, é lá na enfermidade, que você vê que tem milhões de pessoas piores do que você, quando às vezes você está no buraco. Então muitas vezes nós vemos essa expressão, ih fulano, como é que você está? Ah, meu amado, eu estou no buraco, estou no fundo do poço, eu estou na cova, estou lá embaixo, me jogaram na cova. E a gente vê esse tipo de coisa e você precisa estar preparado para isso, você precisa estar armado para isso. Nós estamos cansados de ver gente adulta dentro da igreja, pessoas de 30 anos dentro da igreja, são adultos na sua idade, mas são meninos na sua maturidade espiritual. São pessoas que não têm crescimento, não têm maturidade, são pessoas que você converse com as pessoas e você fala, puxa vida, mas 30 anos de crente, de quê? E aprendeu o quê? Está vivendo o quê? Onde que está o crescimento? Está com o dedo na boca chupando. É como se diz, aquele que nunca amadurece, que fica a mesma coisa a vida toda, continua ali murmurando, reclamando. E continua ali, às vezes, muitas vezes, igual um limão, a laranja azeda. E aí você vai ver, eles conquistaram carro, conquistaram casas, conquistaram várias posições na empresa, conquistaram coisas, mas não conquistaram a maturidade espiritual. São pessoas que qualquer ventinho, ele rouba a vida dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, elas são movimentadas pelas circunstâncias. Se as circunstâncias são favoráveis, então tudo está jóia. Mas qualquer probleminha, tudo está ruim na vida dela. Porque são pessoas que não amadureceram com sua vida.
E quando você amadurece através dos problemas da vida, as circunstâncias não mudam você. É você que muda as circunstâncias. Então são elas que se impõem sobre você as circunstâncias. Você que impõe sobre as circunstâncias. Por quê? Porque você é uma pessoa madura. Agora tem um monte de gente que está a vida toda na igreja e vem um probleminha. Eu vou desviar, não vou mais na igreja não. Você viu o pastor passou aquele dia e não me cumprimentou, não me viu. Você viu aquilo que aconteceu? O pastor não me deu oportunidade, 2 finais de semana, 3 finais de semana, o pastor não me deu oportunidade, nem me viu, fez de conta que nem me viu. Obreiros de igreja, às vezes até pastores, às vezes nós vemos esse tipo de coisa, pessoas falaram que eu não podia ir para tal lugar assim não, eu vou sair da igreja, eu vou desviar, porque falaram que minha esposa está um pouco frágil, está um pouco fraca, eu vou me desviar, vou sair da igreja. Nós vemos pastores dessa igreja. Agora que essas pessoas aí, você não chamou eles para ir para Egito, em Bali da Indonésia, em Angurapu. Então, por que você não chama eles para ir para esses lugares, para os setores dos muçulmanos? Lugar que se você falar assim, Jesus é bom, você vai ver na hora que Jesus é bom, você é morto na hora, ou você vai ficar sem língua na hora, sem as pernas na hora, sem o braço na hora. Você encontra muitas vezes nesses lugares aí que eu te falei, você muitas vezes encontra ainda crentes cegos, com a língua cortada, não tem mão, não tem pés. Alguns foram cortados até a própria língua, porque não podem falar. E você, por amor a Deus, e por amor ao Evangelho, e você pergunta eles, você ama Jesus ainda? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. É verdade, existe, eu vejo testemunhos da igreja, eu vejo muitos pastores contando que trabalham em tais setores assim, que se você falar que Jesus é bom, se as coisas, você para pregar a palavra de Deus tem que ser escondido, as pessoas de confiança, abaixo do solo da sua casa, lá embaixo, escondido muitas vezes, para pregar o Evangelho. Agora, se você falar, não, eu acho, se alguém falar, às vezes o pastor nem falou, não houve comentário nenhum, vou sair da igreja. Às vezes eu estava morrendo de vontade de sair, tomara que saia mesmo. Como se diz os antigos, meu pai falava, fulano está na hora de desocupar a moita. Porque antigamente é isso que é desocupar a moita. É porque parece que está ali fazendo necessidades o dia todo atrás da moita e não deixa a moita para ninguém. Então está no tempo mesmo de desocupar a moita. Agora na nossa igreja, o ladrão rouba muitas vezes o óculos, muitas vezes rouba alguma coisa dele, o computador, alguma coisa, ele começa a amaldiçoar. E eu fui aprender, eu sou experiência própria. Porque quando me roubaram um óculos de R$450 na viagem de Minas pra cá, eu peguei e falei, não, eu amaldiçoo essa pessoa, tá? Entendeu? Eu jogo a maldição que ele é de servir pra desgraça, mas depois eu caí na realidade. Falei, Senhor, mas e quem sabe é o Senhor que está me amadurecendo, quem sabe é o Senhor que está protegendo para que eu chegue em paz com meus filhos, com minha família, com minha esposa lá em São Paulo, sem acontecer acidente nenhum, porque talvez com esse óculos eu vou viajar a noite toda, e talvez sem ele eu vou descansar e vou chegar lá melhor. Então aí eu comecei a entender, e começando cada vez mais aprendendo com o Senhor, nós temos que entender o que Deus faz na nossa vida. Aí na igreja então, moço, às vezes jovens, às vezes moças, o namorado termina, eu vou me suicidar por causa que eu amava fulano e o diabo roubou ele de mim. E muitas vezes está ali na igreja. Que tipo de crente é esse? Pessoas que não têm maturidade, não têm experiências. Por que, minha igreja, que Davi, sendo um mocinho, ele venceu o gigante? Porque ele tinha experiência. Saul diz assim, você é muito pequeno. O outro é guerreiro desde a mocidade. Já Davi pegou e falou para ele, peraí, seu rei, eu sou criança, mas eu tenho experiência. Eu sou só criança na idade. Na minha experiência, eu não sou criança. Eu não sou idoso, seu rei, mas eu sou idôneo. E tem uma grande diferença, igreja. Você pode ser idoso sem ser idôneo. E você pode ser idôneo também sem ser idoso. Ele diz, eu não sou um velho guerreiro, mas eu tenho experiência. Eu já matei um leão, eu já matei um urso. E ele jogou a força em Deus, e o mesmo Deus que me deu força para me matar um leão, para me matar o urso, ele vai estar comigo para me matar esse gigante, esse filisteu. Eu sou criança somente na idade.
Mas eu tenho maturidade, eu tenho idoneidade. E minha igreja, e são as provações da vida, e são as covas da vida que trazem maturidade pra gente. E se você fugir disso, você vai ser um adulto doente. Qualquer probleminha, ai, que eu cresci num lar, eu fiz isso, eu molhei uma planta quando eu era pequena, ai, eu lavei banheiro, a minha madrasta fez eu lavar banheiro, meu padrasto fez eu capinar de enxada no quintal todinho, eu tinha que tirar a bosta das vagas do curral, eu tinha que fazer isso, uma vida cristã medíocre, uma vida medíocre. Então qualquer pessoa que não tem experiência, ele é levado por qualquer tipo de vento, aonde sobra qualquer ventinho, o barquinho dele está indo embora. Não tem firmeza com Deus, na vida dele não tem firmeza. Agora, quando a pessoa ela tem experiência de vida, fica você sabendo, a pessoa está bem ancorada. E quando vem os ventos por aí, que está sempre soprando, e os ventos sopram, então essa pessoa não se move porque ela está firme no Senhor, está firme em Deus. E você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida como Ele quer. Tem tantos exemplos, José, Daniel, aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor está em Daniel capítulo 3. O rei mandou amarrar eles. Amarraram eles, foram laçados na fornalha de fogo ardente, atados, amarrados. Então preste atenção, depois Nabucodonosor foi lá, deu uma olhadinha e falou, mas nós não lançamos 3 amarrados aí dentro da fornalha, mas eu estou vendo 4. E eles não estão amarrados, eles estão soltinhos andando lá dentro. E esse quarto aí, ele é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. E deixa eu te dizer uma coisa para você, murmurante. Preste atenção, quando José foi lançado numa cova, Deus não disse tchau para José. Deus não disse adeus. Deus não partiu, não. Diz em Atos que quando seus irmãos, movidos de inveja, lançaram na cova, Deus era com José. Deus era com José. Deus entrou com ele ali na cova. Quando aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha, Deus entrou com eles ali. E eu não sei qual o problema que você está passando, mas eu posso dizer para você que Deus, ele não foi embora, que Deus, ele está com você, e Deus vai sustentar você, vai guardar e proteger você em nome de Jesus. E sabe o que me chama a atenção? Que Nabucodonosor diz o seguinte, eu estou vendo os 3 soltos. Aí chamou os 3 ali, vieram os 3 e Nabucodonosor, a Bíblia diz que Nabucodonosor cheirou, não tinha cheiro de fogo, o cabelo não queimou nada, não queimou roupa, não queimou nada. E sabe qual foi a única coisa que o fogo da fornalha queimou ali, na vida daqueles 3 jovens? Foi as cordas, estava amarrando os 3. Então, quando Deus permite uma cova, uma fornalha, a única coisa que Deus quer destruir são as coisas que nos amarram, as coisas que amarram você, as coisas que prendem você. E quando você sai dali, você olha para trás e fala, meu Deus, olha o que estava me amarrando, aquela coisinha tão pequenininha, aquele passadinho, porque eu molhei uma planta, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro, estava me amarrando, eu estava vivendo amargurada, achando que a minha vida não tinha sido boa, vivendo de passado. E em você, isso serviu para você porque você cresceu, você amadureceu, você avançou na sua vida espiritual e no seu conhecimento. Então quando vier problemas, e vai vir, quando vier a cova e virá, nós sabemos, não murmura não, irmã, porque Deus, ele não vai te abandonar. Isso faz parte do processo para Deus te colocar para o lugar que ele quer que você chegue. E aqui diz o texto seguinte, que os seus irmãos mataram um animal, mancharam com sangue desse animal as vestes de José e chegaram para Jacó e falaram, olha só, será que isso aqui não é as vestes do seu filho? E diz a Bíblia que Jacó chorou, pranteou ele por muitos dias e falou assim, ai, José não existe mais, o meu filho foi devorado por uma fera. Então José, para Jacó, ele morreu. E não existe mais José.
E você, igreja, precisa se preparar para esse momento da vida, onde que para as pessoas você não existe mais. Ah, casou, foi embora, ah, saiu. Então, porque se você depender a vida toda de alguém ficar preocupado com você, alguém estar elogiando você, alguém estiver dando atenção para você, e um dia você perder isso, aí você acontece o seguinte: você vai murchar, esmagrecer e vai entrar em depressão, trancar-se num quarto escuro e vai morrer, porque você está acostumado. A sua vida depende do elogio das pessoas, a sua vida depende de estar na boca das pessoas, de ser famosa, famoso. As pessoas precisam estar conversando a seus respeitos, e quando isso aí acabar, você vai se definhar, porque você depende disso. Então, igreja, você precisa se preparar para saber que há possibilidade de um dia as pessoas esquecerem de você e mesmo assim você tocar o seu barco para frente, tocar a sua vida para frente e falar assim: eu não dependo de ninguém, eu dependo de Deus. Ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre que ainda mama, todavia Deus diz que não se esquecerá de mim, porque eu estou gravado na palma das mãos de Deus. Irmão, isso aí é segurança. Davi ainda dizia: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor vai me acolher. E nós precisamos aprender isso, porque se você for dependente de elogios, de olha só que legal, olha aquela pessoa, e sempre as pessoas te elogiar, o dia que você acostumar a viver disso, o dia que isso aí parar, você se azeda, porque você depende disso. E o dia que você for dar como morto, igual José, e ninguém se lembrar de você, você vai ficar angustiado. Agora, se você sabe que Deus está no controle, mesmo que você morreu para as pessoas, você não morreu para Deus, você está vivo para Deus, e tudo isso é parte do processo. E outra coisa, preste atenção: venderam José por 20 moedas de prata, ou seja, ganharam dinheiro em cima da desgraça de José. Então, igreja, se prepare para isso. As pessoas ganharem dinheiro em cima de você, em cima do seu trabalho, em cima do seu esforço, em cima das suas coisas, para as pessoas passarem a perna em você. Olha para você ver. Jesus foi vendido por 30 moedas. Sansão, que não valia nada, que era mulherengo, que era um prostituto, que vivia se prostituindo, foi vendido por 5.000, parece que 5.500 peças de prata. Quer dizer, então a vida, irmãos, é assim. Com Jesus aconteceu isso. E nós vemos pessoas, irmãos, que às vezes liga para sua casa, você coloca um anúncio, a pessoa liga para sua casa, você está vendendo algo, e sempre você confia às vezes na pessoa, você não é orientado, porque muitas vezes os antigos têm o dizer, né? Que a gente julga os outros da maneira que a gente é. Então muitas vezes nós não somos ladrões. Então você toma cada tomé, você acredita nas pessoas, as pessoas te roubam, te tomam a sua confiança, você empresta um dinheiro para a pessoa nunca mais te paga, você vende algo confiando, uma pessoa te manda ligar, te dá o telefone, você liga, confirma, a pessoa te rouba, entendeu? Não liga com isso, você tem que estar preparado para essas coisas, saber que maior é Deus para te dar, de que é o diabo para tirar de você. Então muitas vezes você acredita, as pessoas somem, toma dorinho e somem. Aí você começa a ficar nervoso. Várias vezes eu levei tomés, você confiar, trabalhar uma vida inteira, trabalhar bastante anos, depois a pessoa vai e te pega na sua mão um dinheiro emprestado, fala que é honesto, que vai pagar, depois você nunca mais recebe. Então nós temos que estar preparados para tudo isso. Você não pode hoje em dia chegar e falar assim: eu amaldiçoo esse cara, ele coisa. Você tem que orar para Deus abençoar ele cada vez mais, para multiplicar, prosperar ele, prosperar aquela pessoa, para que Deus venha abençoar ele. Que se algum dia, se não querer, você tem que esquecer e morrer e acabou e pronto. Abençoar a pessoa mesmo, não guardar mágoa, talvez até esquecer de pedir para pagar. Porque o Senhor é soberano, poderoso. As pessoas podem ganhar o que for em cima de você, você não pode se revoltar, você não pode de maneira nenhuma. Então, porque Deus, o que Ele tiver de te dar, Ele te dá, independente de tudo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Agora, preste atenção, nós temos que estar preparados para as pessoas terem vantagem muitas vezes em cima de nós. E muitas vezes faz parte do nosso amadurecimento. Senão, quando você levar um tomé, você começar a falar: Deus, onde que o Senhor estava? O Senhor me abandonou. Tem pessoas que estudam a Bíblia, que está
na igreja e não entende o projeto de Deus para a vida dele. Eles pensam que Deus é um gênio da lâmpada mágica. Chega lá, Deus, ó, tem parecido canturi, e que Deus, eles acham que faz assim para Deus, aí Deus fala: eis aqui meu Senhor, que queres que eu te faça? E muitas vezes a gente vai e expressa para Deus o nosso desejo. Nós muitas vezes não estamos preocupados em servir a Deus. Muitas vezes nós estamos preocupados não de ser usado por Deus, mas em usar a Deus. Capítulo 39. José, ele vai para o mercado de escravos. Olha ali, imagina, no meio da praça, a vergonha que José passou. No meio da praça onde que vendia escravo, lá dentro de uma arena. Ou tem lugar que era dentro da gaiola para que eles não fugissem. Então as pessoas chegavam lá: levanta a gengibre aí, vamos ver se os dentes tá bom. Outros davam um cutucão com a varinha para ver se mostrava os dentes, se a pessoa mandava sorrir para ver se os dentes eram bons, como é que era. Porque se não fosse bom, ninguém comprava. Então, pelo visto, José era bom. Agora imagina, quem comprou ele foi o capitão da guarda de Faraó que comprou ele, o Potifar. E Potifar comprou e levou ele para casa, mas preste bem atenção. Potifar, ele tinha a esposa chamada Patifona. E a Patifona, ela deu em cima de José. Potifar e a Patife. E ela, ali nós imaginamos, ela olhou para José e falou: olha que gatão, esse menino vai ser meu. Olha que área que ele está sendo provado. Área perigosa, irmão. Área sexual, é um perigo. Um garotão, diz a Bíblia que ele era um garotão sarado. Veja aí para você ver, formoso e de porte e de semblante. Quer dizer que ele era formoso de porte e de semblante. Provavelmente era barriga de tanquinho. Provavelmente era um garotão bonitão. Sim, pãozão assim, igual eu assim, ó. Então um garoto lindo, bonitão. E a patroa cresceu o olho nele, falou assim: provavelmente esse aqui vai ser o meu troféu. E o diabo, ele também quer fazer isso conosco. Muitas vezes ele colocando as lambisgóias na nossa vida, na vida de muitos jovens aí, e colocando aí muitos lobão aí no caminho de muitas moças de Deus. Mas veja o que José disse no versículo 9. Como posso, pois, eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Não, eu não vou pecar. E o que fizeram? De forma injusta, colocaram José na prisão. E olha só qual a acusação: tentativa de estupro. O que é isso? Um santo homem de Deus que falava as coisas de Deus, ele foi difamado. Difamado significa tirar a fama de maneira mentirosa. Então era mentira. José nunca havia tocado naquela mulher. José nunca havia tocado naquela mulher. Aquela mulher é que era mentirosa. E ela colocou aquela fama mentirosa em cima do moço de Deus. Então, querido, querida, se prepare para isso, para difamações. Nós vemos pessoas na igreja, muitas vezes santas pessoas de Deus, casadas, honestas, fiéis, que nunca, meu amado, ninguém viu nada da vida deles. E aí sai um boatinho, todo mundo começa aí a acreditar, a igreja começa a acreditar. A vida toda, 20, 30, 40 anos de ministério, dando a vida para a obra de Deus, pela igreja, falando as verdades de Deus, e de repente vem alguém que nunca conheceu essa pessoa, nem mais gordo, nem mais magro, vem e fala uma coisa e a igreja acredita, dá valores a fatos e não olha pela verdade daquela pessoa. Qual é a verdade da pessoa? É o tempo que ela tem dedicado a Deus, mas não um fato que possa ser que aconteça fatos, porque fatos acontecem na vida das pessoas, de caírem, de acontecer algum deslize. Então, meu amado, o pessoal acredita nisso. Então, mas preste bem atenção, simplicidade na vida das pessoas da igreja. Ah, mas foi fulano que falou. Espera aí, a difamação existe desde o princípio da palavra de Deus. Difamar é tirar a fama de forma mentirosa. Então você não pode acreditar em tudo que as pessoas dizem. Agora preste bem atenção, vou dizer uma coisa para você. Essa mulher, ela conseguiu manchar a fama de José, mas ela não conseguiu manchar o caráter de José. Podem, meu amado, te manchar a sua fama, mas se não mancharem o seu caráter,
Então louvado seja o nome de Deus, porque na hora certa Deus vai te levantar contra todos os seus inimigos e vai te dar vitória. E com certeza, meu amado, você vai ser vitorioso. Então você conhece a história. José é levado a ser governador do Egito. E é interessante, se você for sincero com você mesmo, você vai perceber que é assim. Eu e você, nós somos levados de uma forma fácil a sermos solidários com José da Cova. José fica firme. Ou como José, que está sendo levado pela caravana dos ismaelitas como escravo. Fica firme, José. Deus está com você. Ou com aquele José que está no mercado, ou com aquele José que está na casa de Potifar, ou com aquele José que está na prisão. Nós somos solidários com esse José. É fácil a gente ser solidário. Ter compaixão desses que estão nessa situação de luta, de provação, a gente chorar, interceder por ele. Mas agora, preste bem atenção, Deus dá uma virada na vida de José. José passou por tudo isso para se tornar tudo isso que está acontecendo com ele. No capítulo 41. Faraó chama José, coloca no pescoço dele um baita de um cordãozão de ouro, e pega o dedo de José e coloca um anelzão de Faraó no dedo de José e cartão de crédito de Faraó, e fala: José, com isso aqui você pode fazer o que você querer, como se eu estivesse dando a ordem para você. Isso aqui é meu cartão de crédito. No maior rei da terra, coloca uma veste real em José, e Faraó chama o seu segundo carro, põe José em cima do seu segundo carro. Agora imagina que carro é esse, o segundo carro de Faraó. E passa a proclamando: curvai-vos diante de José, porque este é o governador da terra do Egito. Em todo lugar, José, José, José. E com esse José, irmão, nós não gostamos muito de ser solidário. Com esse José, não. Pra que um carrão desse? Pra que um anelzão desse? Pra que um cordãozão desse no pescoço? Pra que um exagero desse? Pra que gastar dinheiro com esse tanto de coisa? É difícil, mas é verdade. Nós sabemos que é assim. Agora você, meu amado, já imaginou essa pessoa que está do seu lado? Nós não sabemos se ela dirige um Fusca ou se é um BMW. Que casa que essa pessoa tem? Mas você imaginou daqui a um tempo essa pessoa ser presidente de uma multinacional, de uma automobilística? Você vai continuar dando esse mesmo sorriso para a pessoa? Ou se você for amigo verdadeiro dessa pessoa, você vai ser aquele amigo com aquela amizade pura? Porque muitas vezes a pessoa quer ser amigo, mas aquelas amizades assim com segundas intenções, meu amigão, levando a mão no bolso. É verdade, meu amado. Então, igreja, querido, tem gente que Deus vai levantar, você que está passando por dificuldade, porque Deus que vai te levantar e te colocar em posição de honra. Deus, ele vai te colocar lá. E sabe o que mais me impressiona em José? É que ele foi fiel a Deus nesses momentos terríveis. E quando ele chegou no poder, ele não se corrompeu. Por isso que ele passou por esses momentos terríveis, para ser tratados por Deus. Para quando ele chegar na grande posição de governador de toda a terra do Egito, ele permanecesse servo de Deus, homem fiel de Deus. A abundância, ela não corrompeu de José. Ele continuou sendo fiel. Pelo contrário, a abundância, Deus usou aquilo e usou José para preservar muita gente com vida na terra. Então se prepara, igreja, povo, que Deus vai levantar. Nós conhecemos muitas pessoas desse jeito. E hoje em dia, muitas vezes, a pessoa pode se levantar, esquecer de você, prosperar a pessoa aí, e de repente a pessoa começar a ser uma bênção de Deus, ser prosperado, tremendamente esquecer de você, a pessoa avançar, prosperar, entrar no reino dele e esquecer de você. Meu amado, e muitas vezes você tem que orar por ele: Senhor, abençoa ele. Deus, você tem que dar paz, ser amigo dele, independente de tudo, você tem que ser amigo dele e orar por ele e bater palma para ele. Por quê? Porque ele prosperou. Porque muitas vezes nós temos que bater palma para as pessoas ser fiel nas tribulações, mas bater mais palma para as pessoas ser fiel na abundância, porque muitas vezes
A abundância é perigosa. Ser abundante, ser fiel a Deus na tribulação, não é tão difícil como ser fiel a Deus na abundância. Muitas vezes, na tribulação, você vai ver, eu preciso de Deus, necessito de Deus. Mas agora, quando você tem tudo, bom dinheiro no banco, saúde, carro, casa, casa na praia, de todas as coisas, então você tem elogio, tem posição, você corre um grande risco de dizer: eu sou independente. Era de Laodiceia entrar na sua vida. Então tenha que ter cuidado, porque muitas vezes a abundância é pior de que a miséria. E às vezes Deus coloca a pessoa na abundância, é uma aprovação maior de que ele passa dificuldade. Grave isso, por favor, na sua vida. Você precisa ganhar a confiança de Deus. Leia na sua casa depois Gênesis 39. Por 5 vezes você ouve a palavra: e Deus estava com José, 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 e Deus estava com José. Então, igreja, você, não importa o momento que você está passando, Deus está com você. O Senhor, Ele está na sua vida. Com certeza você é vitorioso. No capítulo 41 de Gênesis, tem uma característica de um homem abençoado que nos impressiona muito. Gênesis capítulo 41, versículo 51. E chamou José o primogênito de Manassés, porque ele diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Você viu, meu amado? Que cura maravilhosa da alma, coração limpo. José, em todo esse processo que ele passou, de invejado, odiado, de vendido, de difamado, em todo esse processo que ele passou, ele não guardou amargura no seu coração. Ele não guardou rancor no seu coração, não deixou vingança entrar lá no seu coração e ficar lá queimando. E quando nasce o seu primeiro filho no ano da abundância, quando ele é exaltado por Deus, nasce o seu primeiro filho, José pega aquelas crianças, levantou aquela criança e diz: o seu nome será Manassés. Porque Deus limpou o meu coração, porque Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa do meu pai, de toda a aflição que eu tenho passado na minha vida. Deus me fez esquecer do inveja dos meus irmãos, do ódio dos meus irmãos. Deus me fez esquecer da cova, Deus me fez esquecer da mulher de Potifar, Deus me fez esquecer do copeiro que me esqueceu na prisão quando eu tanto ajudei ele. Deus me fez esquecer e o meu coração está limpo diante de Deus. Coisa linda, igreja, coisa linda, povo. É você, no processo da sua vida, você não guardar rancor no seu coração. Porque aqui José podia dizer o seguinte: cadê os meus irmãos? Vocês leem a história completa de José, você vai ver, os seus irmãos chegaram para buscar, para comprar comida, ele conheceu os irmãos, mandou até colocar uma coisa que falasse que foi roubado na bolsa de um deles, mas depois ele mesmo caiu em pranto e falou: não, eu vou cuidar de vocês, vocês são meus irmãozinhos, eu vou cuidar de vocês. Ele podia dizer: agora eu sou poderoso do Egito, tragam meus irmãos agora, porque agora eu vou mostrar para eles o que é bom, vou me vingar deles. Onde é que está aquela patifona? Traga essa mulher para cá, que agora ela vai aprender a não difamar mais os outros. Onde que está o copeiro? Onde que está aquelas pessoas que me perseguiram, que me bateram? Aqueles guardas que me prenderam? Não, onde que estão essas pessoas? José, meu amado, você não vai ver sinal nenhum de vingança no coração desse homem. Por quê? Porque o coração desse homem é limpo. Então veja o que ele disse no capítulo 45 para os seus irmãos, versículo 5. Não vos entristeçais, nem vos aborreçais por haver me vendido para cá, porque para preservar a vida de muitas pessoas, Deus me enviou diante de vós. Verso 7, Deus me enviou diante de vós. Verso 8, assim não fostes vós que me enviaste para cá, mas senão Deus. Verso 9, e diz: apressai-vos, subi ao meu pai, e diz ele: assim diz o seu filho José, Deus me tem posto de senhor de toda a terra do Egito. Olha a conversa de José com seus irmãos. Deus
Deus é Deus, Deus é o tempo todo, não tem vingança nenhuma. Deus me enviou, Deus me colocou, Deus me fez, Deus me preservou, Deus me ajudou, Deus me estabeleceu. Meu amado, Deus está o tempo todo na boca de José, e o tempo todo ele diz para os seus irmãos: vocês enviaram-me para cá, mas na verdade não foi vocês, foi Deus. Deus estava na situação me enviando para cá, para preservar a vida das pessoas. Engraçado que ele viu Deus em tudo. Ele não viu o diabo nessas coisas, não viu intervenção humana nessas coisas, não viu falando: não, foi você que foi isso, que fez isso, e que fez isso, que eu fiz isso, que eu lavei banheiro, que eu fiz isso, que eu fiz isso. Deus não, ele não vê diabo em nada, ele viu Deus em tudo, porque Deus, ele é soberano. E se ele quiser, Deus quiser, ele usa o diabo em favor nosso, porque o diabo também é servo de Deus. Se der uma palavra para Satanás, ele tem que cumprir e que obedecer, porque Deus é soberano. E nós temos que crer na soberania de Deus. Não importa o que está acontecendo na sua vida, no controle da sua vida, Deus está no controle. Romanos 8, 28 fala o seguinte: que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que são chamados pelo seu decreto. Nós temos que crer nisso. Capítulo 50, veja comigo, versículo 17, última parte. E José chorou quando seus irmãos lhe falaram. Versículo 18, eles falam: eis que nós somos os teus servos. Eles estão falando: ei, José, nós não somos dignos de ser seus irmãos, nós queremos ser só seus servos. Aí José diz no versículo 19: não temais, por acaso estou eu no lugar de Deus? Vós na verdade intentaste o mal contra mim, mas Deus porém o intentou para o bem. Aleluia, glória a Deus. Olha o que você passou, está passando. Há uma segunda intenção nas coisas que Deus tem feito na sua vida. Há uma segunda intenção por trás de tudo que você passou, que está passando. Vós intentaste o mal contra mim, mas a segunda intenção de Deus, do soberano, porém intentou para o bem. Aleluia, glória a Deus. Para fazer o que se vê nesse dia: conservar muita gente com vida. Portanto, não tenhais medo. Eu vou sustentar vocês. Eu vou cuidar dos vossos filhinhos. E diz a última parte do versículo 21. E assim os consolou José e lhes falou ao seu coração. Aleluia, glória a Deus. Coração limpo, irmão. Tem pessoas que vivem a vida toda com o coração cheio, com o coração, não é um pingo de agradecido, de falar: poxa vida, peraí, eu não sofri tanto, eu não passei tanto, peraí, eu apenas vivi, nasci, cresci e estou com Deus, estou aqui. E vive de passado, sabe? Tem pessoas que vivem a vida toda se lamentando. É engraçado, irmãos. Verdade, né? No final, José tinha tudo para se vingar. E ele falou: não, gente, Deus está no controle de tudo. Tudo está na direção de Deus. Não tenho nada que me vingar de vocês. Estou aqui porque Deus me enviou à frente de vocês para abençoar vocês. E José disse: eu vou alimentar vocês, eu vou cuidar dos vossos filhinhos. José os consolou e lhes falou ao coração. Agora, meu amado, tem gente que tem um coração tão ruim que você imagina, se Deus o livre e guarde, você precisar dele, ou se seus filhos passarem necessidade e você ter feito alguma coisa para ele no passado. Meu Deus, olha lá que ele vai falar: não, você agora vai morrer de fome, morra aí, ó, tá aí, para matar, para pagar o que você fez comigo, para pagar o que vocês fizeram. E muitas vezes você não fez nem tanta coisa ruim. Muitas vezes você apenas foi uma pessoa que criou, entendeu? É assim. A verdade é essa. Dói, mas a verdade é essa. Então José é uma pessoa curada na sua alma. E a Bíblia fala em Hebreus 12, 15. Tende cuidado, irmãos, que nenhuma raiz de amargura brotando venha contaminar todo o corpo de você.
raiz de amargura. Amargura é coisa que vai entrando nas suas entranhas, no profundo do seu ser, que vai te azedando, que vai te amargurando você. Inveja, ódio, vingança, essas coisas, igreja, povo de Deus, só vai levar você a afundar. Mas se você liberar perdão, se você aprender a perdoar, a deixar o seu coração limpo, a ter um Manassés na sua vida, você vai viver a vida bem. Então preste bem atenção no que você está fazendo. Não preocupe, meu amado, com o que passou, não. Essas coisas amadureceu você, e quando você estiver lá em cima, as pessoas que feriram você é que vão precisar de você, precisar do seu socorro, e você, com muita graça, tem que falar assim: ah, eu vou socorrer porque Deus é no meu coração. Olha o que diz Romanos capítulo 12, diz o seguinte, Romanos 12, versículo 20. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoais brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não sobre a tua cabeça, sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Se alguém faz mal, se alguém fez mal com você, para você ou faz ou fez, e você retribui com bem, vai acender brasas de fogo na mente daquela pessoa, a consciência daquela pessoa vai queimar porque ela te fez mal, e você, recebendo aquele mal, está respondendo com o bem, porque você aprendeu, como diz Paulo, não se deixou vencer com o mal, mas está vencendo o mal com o bem. Porque Deus é soberano, Ele usa tudo isso para nos abençoar. Gênesis 41 nos diz, nasce o segundo filho de José. E o que acontece? Quando ele pega essa criança, ele levanta essa criança, ele diz, o seu nome será Efraim. E está o significado, meu amado. E Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Outra tradução diz, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Sabe, irmã, esse momento difícil que você passou, que está passando, preste atenção, Deus está trazendo essa palavra para você. E às vezes você está passando ainda esse problema ainda. Deus vai trazer um Efraim na sua vida. Deus vai te tornar frutífero na terra da sua aflição. Tem coisas que você não entende, às vezes por falta de sabedoria, que você não entende. Tem coisas que eu não entendo, eu falo, meu Deus, mas o que está acontecendo? Aí eu volto para João 13, versículo 7. Jesus diz para Pedro, essas coisas que eu faço agora você não entende, mas porém de muitos dias você entenderá. Então eu digo, Deus, eu não entendo por que eu estou passando por essa luta. Eu vivo passando, igreja, muitas vezes por acusações, sabe? Por coisas que eu ando passando, às vezes eu não entendo. Eu fico procurando, peraí, mas não tem tanta justificação isso aí. Não tem tanto motivo isso aí para passar por tanta acusação, por tanta provação. Na hora que você às vezes está enfermado, camado, está sofrido, está ali doído. Aí de repente chega acusações sobre sua vida, você não entende, mas depois você vai ver, espera aí, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem o Senhor. Você entende? E você começa a entender, aí você fala, peraí, eu sirvo a um Deus que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Então eu vou me aquietar, eu vou deixar com que Deus faça o melhor para a minha vida. E a única coisa que nós devemos fazer é dizer para o Senhor, eu te amo, te louvo, te glorifico, porque eu sei que eu vou tornar frutífero na terra da minha aflição. Isso é que é confiança em Deus. Crise na China significa duas coisas. Na China, o alfabeto são 153 símbolos. E na China, crise significa perigo e oportunidade. Então a crise, ela pode ser o seguinte, ela pode te afundar, mas também ela pode ser uma oportunidade para você crescer. Isso depende da maneira que você vai reagir diante da crise. Daniel 11 fala que os santos serão acrisolados para a purificação. E a palavra crise vem dali, de acrisolar, de passar pelo fogo, pelo teste. Então Provérbios 25:4 diz
tira da prata a escória e sairá um vaso de honra para o fundidor. É o fogo que está acrisolando, tirando as impurezas da pessoa. Então preste atenção, se você está passando por crise, por dificuldade, então seja bem-vindo ao time de Deus. Todas as pessoas que são vencedoras no time de Deus passam pela crise. E a crise purifica, amadurece para quando você chegar lá em cima, na posição boa, a posição não corromper você, aí você glorificar a Deus e falar assim: glória a Deus que Deus me colocou numa posição de honra. Então, eu sei que Deus colocou essa mensagem no meu coração para abençoar a cada um que ouvir. E Senhor, Ele manda eu dizer para você que está passando por luta, por dificuldades, por problemas da família, problemas em si. Escute uma coisa: Deus, Ele não disse adeus para você. Quando você entrou nesse problema, Deus, Ele não disse tchau. Ele não partiu, Ele não te deixou sozinho, Ele está com você. O Senhor está com você, preparando você, porque Ele tem um lugar maravilhoso para colocar na sua vida, a sua vida. Então vamos orar e agradecer a Deus, pedir a Deus que abençoe a cada um. Eu sei que você que está ouvindo quer uma resposta de Deus, e aqui está a resposta de Deus para você. Você pode entender por que você passa por dificuldade, por problema. Então reaja de forma positiva, porque aí você vai crescer, você vai amadurecer, você vai prosperar, você vai avançar. Então tem gente que está com mágoa no coração, com rancor no coração, e tem gente que não consegue perdoar, então não consegue liberar perdão para as pessoas. Não faz isso não, amigo, querida. E isso vai impedir o seu amadurecimento, você vai se azedar você mesmo. A mágoa, o ódio, a vingança é o veneno que você toma pensando que você está dando para alguém e os outros vão morrer, é você que vai morrer. Joga fora essa taça, esse litro, esse vidrinho, esse copo, essa xícara de veneno que você está com ela na mão para tomar, pensando que vai dar para os outros. Joga fora, em nome de Jesus. Repreenda isso da sua vida. Todo sentimento de vingança na sua vida, repreenda em nome de Jesus. Deixa Deus ser Deus na sua vida e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar para quando você chegar lá em cima, você não seja uma pessoa honrada, mas doente na sua alma. Você seja uma pessoa curada em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor Deus amado, glórias a Ti, Senhor. E você, que Deus falou com você, eu quero orar. Quero pedir a Deus e clamar por você. Eu não sei se você está na posição atualmente de estar no fundo do poço, ou se você está na posição de receber um colar de ouro e um anel na sua mão. Então não sei se você está na posição de ser vendido no mercado de escravos, de receber vestes reais. Não sei se você está, mas você e Deus sabe. E com certeza Deus vai te ajudar. E eu quero orar para Deus te ajudar. Quero orar para Deus te ungir, te abençoar em nome de Jesus. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas Deus, Ele me autoriza a dizer para você hoje que Ele é soberano e que você vai ver. Tudo isso vai produzir uma maturidade tremenda na sua vida. E uma maturidade tão maravilhosa que você vai glorificar a Deus. Você vai dizer como Davi: foi-me bom ter sido afligido, porque agora eu guardo a tua palavra. No meio da aflição não é bom, mas depois na frente você vai dizer: como foi bom passar por isso que eu passei, porque eu cresci, porque eu amadureci, agora eu enxergo a vida de outra forma. Então, querido, então em nome de Jesus, Senhor Deus, aqui estão os teus ouvintes que estão ouvindo a tua palavra através dessa mensagem. Pai eterno, tu és o Deus de José, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nosso Deus poderoso que coloca um sonho no nosso coração, mas não nos deixa viver afastado dos sonhos. Tu és um Deus que transforma nossos sonhos em realidade. Tu és um Deus que concretiza a visão que o Senhor coloca em nosso coração. E mesmo que os adversários queiram nos invejar, nos lançar em uma cova, em um poço, mesmo que haja pelo caminho difamações, prisões, dores, nós sabemos, Senhor, que na hora
certa, a porta vai se abrir e que uma posição de honra vai chegar na nossa vida. E quando chegar a hora, não tem diabo, não tem homem, não tem governo, não tem sistema, não tem nada e nem ninguém que poderá impedir, porque quando chegar a sua hora, chegou o Senhor e o milagre vai acontecer na nossa vida, Pai. Ó Espírito Santo, eu quero te pedir, fortalece o teu filho, esse ouvinte dessa mensagem, fortalece a tua filha no momento de luta, não deixe que ela desanime, que ele desanime, Senhor, no contrário, faça cada dia mais essa pessoa se apegar mais no Senhor, ser fortalecida no Senhor, porque o sonho dessa pessoa vai se tornar uma realidade, e em nome de Jesus, nós repreendemos tudo que não provém de ti, queixume, toda murmuração, todo queixume, toda reclamação, toda lamúria, a reclamação que significa oração para o diabo, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, todo o abandono, todo o desânimo que saia da vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. E nós aqui nos levantamos declarando que o Deus de José, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que Ele está conosco e Ele nos fortalece no momento de luta, que quando nós passarmos pelo fogo, a chama não nos arderá. Quando passarmos pelas águas, não nos submergerão. E quando passarmos pelo rio, ele não nos afogará, porque o Senhor é que nos toma pela mão direita e nos diz: não temas, porque eu te sustento com a minha destra fiel. Ó Deus, em nome de Senhor Jesus, põe a certeza nesse coração, Senhor. Em nome de Senhor Jesus, eu te peço e declaro a vitória na vida do teu filho, da tua filha. Então, e ouvinte, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus e chamo sobre a tua vida a bênção do Deus eterno. Eu abençoo o seu coração, abençoo a sua alma, as suas emoções em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua casa, o seu organismo, o seu marido, os teus filhos, a tua vida, os seus estudos em nome do Senhor Jesus, e decreto queda em todo o seu passado de lamúria, de angústia, de sofrimento, e decreto vitória para você, porque você será mais do que vitoriosa em nome do Senhor. Então recebam as bênçãos do Senhor em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, e que você diga amém em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão, irmã.